De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na companhia da Mariana. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom, Mariana, vamos falar um pouquinho do início do seu interesse aí pelas Libras, né? Como é que surgiu esse interesse? Então, eu me conheci a Libras, né, com uma amiga minha, uma colega de infância, que ela é surda. Então, a partir desse momento, a gente brincava na rua de aprender Libras, né, de aprender o alfabeto manual. E a partir de então, eu comecei a perceber a necessidade que eles têm de conviver mesmo, de estar na sociedade e tal. E isso foi me motivando a aprender mais, a estar me especializando mais nessa área, né, nessa língua, né? Uhum. E aí, como é que você começou essa especialização? Como é que você começou a aprender de maneira mais formal mesmo? Então, a línguas, acredito, né, que como qualquer outra língua, na verdade é o contato com a pessoa, o contato com o público que a gente quer aprender. Então, o meu aprendizado com a Libras foi no dia a dia mesmo, né? Foi o contato com o pessoal. A princípio começou com essa minha amiga, depois eu fui conhecendo mais surdos, aí depois eu me deparei com a Libras na faculdade e depois eu fui me especializando, fazendo cursos específicos para poder aprender mais e poder ajudá-los da melhor forma possível. Perfeito. E de fato, quando a gente pensa, né, em aprender uma língua, né, é como aprender um idioma novo, né? Tem todo um processo aí, e com esse diferencial, né, que não está na fala, está nos gestos. Exatamente. É a grande dúvida que todo mundo tem, né? Porque nós temos um grupo que a gente tem ensinado a Libras, porque é um curso que é muito complicado de se encontrar, infelizmente, né? Mas as pessoas me questionam muito, mas é muito difícil, são muitos sinais, são várias palavras, e depende do contato mesmo com o surdo, depende de estar com eles, de estar conversando com eles. Sem esse contato é complicado mesmo de guardar os sinais, de guardar essa linguagem que é, né, como você disse, é totalmente no gesto mesmo, gestual. Pensando na questão e a pergunta da Vitória aí, né? Tem todo esse gestual, só que ele está relacionado à língua portuguesa. Então, a Libras, ela como uma língua oficial, né? Essa semana a gente até comemorou 16 anos da Libras ser conhecida como língua. Ela tem uma gramática própria, ela tem uma estrutura própria, mas ela se baseia a partir do português. Na verdade, a língua de sinais veio da linguagem da França, da francesa. E a partir de então, a língua brasileira, a Libras, se baseia na nossa língua, né, no português. A gente usa os sinais a partir das palavras que nós usamos no português. Perfeito. Por isso que todos os países que usam Libras, né, as pessoas não conseguem se comunicar diretamente, né, porque, querendo ou não, você soletra as palavras com gestos. Então, a gente usa o alfabeto manual para soletrar nomes de lugares, de cidades, mas na Libras, cada palavra tem um sinal específico, né? Então, é complicado. Eu sei a Libras, eu não consigo ir na França, por exemplo, e falar a língua deles, porque se baseia na própria língua do país. Então, tem uma língua que é universal, mas que são sinais bem básicos mesmo, a pessoa chegar em algum lugar e se virar, vamos dizer assim, mas cada país tem a sua própria linguagem de sinal. Perfeito. E quanto tempo em média de aprendizado, né, para as pessoas que têm interesse? Então, o curso básico, ele tem em torno de 40 horas, mas assim, é o básico mesmo, como qualquer outra língua, igual nós falamos, é o dia a dia, né? É o contato, é conversando, igual nós temos hoje em dia um pequeno grupo que são surdos, que a gente se reúne toda semana para nós que somos ouvintes, que gostamos e queremos, para a gente se comunicar mesmo, para a gente desenvolver essa linguagem. Mas um curso básico é em torno de 40 horas, para dar uma base mesmo. Perfeito.
e tem essa questão mesmo, né, de desenvolver o processo, o passo a passo aí, e como toda língua, o exercício é tão fundamental quanto o processo de aprendizado. Com certeza, é primordial, né? Igual no curso que nós estamos tendo agora, o pessoal vai lá, eu ensino sinais, é um curso bem prático, né? Por ser uma língua gestual, não tem como ter muita teoria nem nada, mas como eles vão, eles aprendem, eles treinam, mas tem que ter o treinamento, o estudo, né? Tem que caminhar junto, tanto o curso quanto o treino, né? O aprendizado posterior. Você disse que desde cedo socializou aí por meio das Libras, né? E a gente percebe também isso, né? Como é que o deficiente auditivo tem essa limitação não só de linguagem, né? Mas muitas vezes é privado de muitas coisas exatamente pelas pessoas não conseguirem entender o que ele necessita ou a comunicação. Eu acho que o problema maior é esse, porque até esses dias eu fui com uma amiga minha surda no supermercado para ter essa vivência com ela, né? Não tinha ainda tido essa experiência. E é engraçado como as pessoas, quando elas se deparam com o surdo, elas não sabem como se virar, né? Como reagir. E, de fato, eles têm dificuldade para ir ao médico, que é, né, algo tão básico para a gente, eles têm dificuldade aí ao supermercado. É tanta coisa que para nós é tão corriqueira, é tão do dia a dia, para eles gera uma certa dificuldade, né? Então, até esse grupo que nós temos, que a gente junta alguns surdos, é exatamente para desenvolver isso neles. Desenvolver a socialização, mostrar que eles podem, né, tá indo em algum lugar, quando eles têm alguma dificuldade, nós estamos como um apoio para ir ao médico, para ir num banco, né? Então eles têm essa dificuldade ainda que é bem grave mesmo. Uhum. E de fato a gente acaba vendo que quanto mais pessoas à volta começam a compreender, a interagir, muda totalmente a qualidade de vida dessas pessoas, né? Com certeza. Quando a gente começa a colocá-los, né, a socializá-los, eles têm dificuldade de entender, né, o que está acontecendo à volta deles, o que as pessoas estão querendo dizer. E quando eles começam a estar em comunhão, na sociedade, é totalmente diferente. Eles se sentem importantes, se sentem cuidados, né? E é o que falta bastante. Muitos, nem a própria família mesmo sabe a linguagem deles, né? Nem a própria família está ali para apoiá-los, para fazê-los entender, né? De acordo com a linguagem deles. Perfeito. Quando se pensa, né, nessa questão do aprendizado e do contato mesmo, a gente ainda vê que a gente tem uma população grande de pessoas que se comunicam com Libras, algumas ações governamentais no sentido aí de ser disciplina obrigatória em vários cursos, mas ainda assim uma questão que na prática não faz com que seja seguido como deve, né? Exatamente. Tem muita criança surda que está na escola, né? A gente está num tempo que se fala muito sobre inclusão, mas é uma inclusão excludente, né? Que eles estão ali, eles estão estudando, eles estão se envolvendo, mas não estão aprendendo, não estão aproveitando daquilo, porque não tem alguém para que ajude eles a aprendizagem ou no emprego, né? Eles estão ali, eles estão servindo, mas eles não estão entendendo o que está acontecendo ao redor deles. Então, eles ainda têm essa imensa dificuldade. Uhum. Nesse seu processo aí, né? Você tem feito um trabalho junto à Lagoinha. Isso. Né? E a gente percebe também isso, né? A questão de algumas religiões que estão implementando isso na rotina, inclusive com a tradução simultânea, seja em um culto, nos eventos, nas ações, para, de fato, agregar essas pessoas na rotina da comunidade. Exatamente. Isso tem crescido, eu creio que tem crescido timidamente, né? Pode crescer muito mais, mas esse trabalho que a gente tem feito é exatamente esse, dá oportunidade para eles também terem o que crer, no que acreditar, conhecer a Bíblia, ter esse contato que eles não têm, né? Então lá a gente faz a tradução simultânea dos cultos, né, aos domingos, e nós temos esse pequeno grupo
que a gente junta os surdos para poder conversar, confraternizar, ajudá-los em alguma dificuldade e poder discutir situações com relação à fé, né? E tem sido muito bom ver que isso tem crescido, né? Que eles têm oportunidade de estar inserido nesse meio também, né? Que eles podem acreditar, eles podem indagar, eles podem pedir ajuda no momento de dificuldade. Então, é bem legal de ver que isso tem crescido mesmo. Perfeito. A Júlia perguntando uma coisa também interessante, né? E as famílias, né? Você nota que as famílias têm esse cuidado de aprender ou tem famílias que não sabem Libras? Infelizmente, a minoria, né? A família, eles acabam criando uma língua própria dentro de casa, tipo, apontando para o que ele quer, mas a Libras em si, eles não têm tanto interesse. É lógico que alguns têm, mas é a minoria. Até por conhecer muito pouco sobre como é a Libras, qual é a realidade do surdo, quais os direitos do surdo, então eles acabam preferindo não aprender. Né, e se virar com a linguagem dentro de casa mesmo, a linguagem própria deles mesmo. Perfeito. E de fato é interessante isso, né? Quando se tem esse pensamento aí de acessibilidade social, que a família também procure esse conhecimento, né? Porque é o que você coloca, a pessoa acaba ficando confinada e dependente da família, porque se cria essa língua própria que só a família vai entender. Hoje em dia tem muito surdo que está dentro de casa, está escondido. Né? Igual a gente estava falando a respeito dessa semana ter feito aniversário da língua. Então a língua tem 16 anos só. Então um surdo, por exemplo, de 40 anos está dentro de casa, tá confinado. E se a família começar a ver e a envolvê-lo nessa cultura, facilita muito a vida dele, porque ele vai sair de casa, ele vai conhecer novas pessoas, vai aprender essa língua e ele vai poder começar a trabalhar, enfim, a socializar mesmo, né? Que isso deveria começar, na verdade, dentro de casa. E é o que menos acontece, na verdade. Sou xará aqui, Mariana, também perguntando onde aprender. Então, como você me perguntou, quando eu comecei, né? Quando eu comecei a fazer os cursos, ainda é um problema para encontrar cursos, né? Então, por isso que a gente começou. Lá na Lagoinha nós temos o curso, que é dessas 40 horas, que é o curso básico, e a gente ensina, a gente passa alguns vídeos, fala um pouco sobre a cultura do surdo, né? Por encontrar essa dificuldade, nós estamos fazendo esse curso também lá. Além de acompanhar os surdos, de ter esse grupo com os surdos. Nós temos o grupo com os surdos e temos também o curso de capacitação. Perfeito. E é interessante isso, né? Ter a possibilidade de alguém para acompanhar, porque hoje a gente tem algumas outras ferramentas desde o passado, né? Tinha os tradicionais cartõezinhos que ensinavam o alfabeto, né? Mas ainda assim, você tenta sozinho, não funciona muito bem, né? Como você colocou, tem palavras que resumem com um único gesto, né? Você tem outras opções aí que normalmente esse aprendizado sozinho não dá essa fluidez da língua. É engraçado, quando o pessoal chega no curso, eles já chegam assim, eu já sei o alfabeto manual. Como assim? É lógico que faz parte da língua mesmo, ajuda bastante, mas a gente não consegue sobreviver, né, vamos dizer assim, só com o alfabeto manual. A gente depende de aprender os sinais, vamos supor, da cadeira, o sinal da televisão, para poder essa língua ser mais fluente mesmo, para poder facilitar tanto para quem está aprendendo, quanto para quem está recebendo, para quem está ouvindo essa pessoa se comunicar. E, de fato, quando a gente fala dessa questão do treinamento, né, de ficar sempre em prática com a ação, é o que determina, né? Como qualquer língua, se você faz o curso e não treina, você vai acabar esquecendo. Cai no esquecimento mesmo, assim. Às vezes tem alguns sinais que eu uso com mais frequência, eles ficam guardados. Aí surge alguma palavra, igual quando eu estou numa tradução, surge uma palavra que não é habitual minha, eu acabo esquecendo. Então tem que ter esse treinamento contínuo mesmo, não tem como parar. E pensando aí nesse processo, né, de continuidade,
o Rafael aqui colocando uma coisa interessante também. Cada vez mais a gente observa a utilização em várias ações, né? Então a gente já tem, por exemplo, o horário eleitoral que tem Libras, já tem a questão de espetáculos de teatro, cultos, enfim, outras ações que contratam um profissional para essa função. Até algumas salas de cinema estão utilizando os profissionais, então está cada vez mais na rotina mesmo. Com certeza tem aumentado bastante, né? Eles têm conseguido ir ao cinema, se não tem um profissional, tem a legenda que acaba ajudando bastante eles. Em alguns estabelecimentos tem, mas assim, ainda está bem tímido, mas muitas coisas eles podem estar participando, tá assistindo peças de teatro, com intérpretes ali, né, simultâneo. Então tem bastante coisa que tem ajudado eles a poder assistir, poder participar. Uhum. E de fato a gente percebe o quanto as pessoas estão mais ligadas nessa rotina e o quanto cada vez mais se tem uma rotina de inserção, né, do surdo na comunidade. Há um tempo atrás a gente olhava e via que o surdo ficava em casa, não tinha muita possibilidade, né? Hoje em dia a gente consegue ver surdos indo na faculdade, fazendo, né, concluindo seus doutorados, enfim. Surdos, eles estão sendo inseridos na sociedade, né? Mas tem sido uma luta mesmo para eles conseguirem, às vezes, como a gente falou antes, às vezes a família acaba desacreditando, quem está em volta acaba desacreditando, mas muitos têm estudado, têm feito faculdade, eles estão buscando, eles estão entrando mesmo nesses campos, né? Eles não têm se intimidado, vamos dizer assim. Uhum. Hoje, o Igor colocando uma questão também bacana aqui, se tem aplicativos que auxiliam nesse processo, né? Tanto no aprendizado, quanto até a traduzir Libras mesmo. Ele fala que não sabe se já tem o formato para Libras em português, né? Mas que já viu de outros idiomas. Tem. Eu uso 2 aplicativos que ajudam bastante. Além dele ir traduzindo os sinais, ele tem alguns videozinhos que ensinam mesmo, né, o básico da língua. Então tem bastante coisa surgindo tanto em aplicativos quanto sites que já estão sendo acessíveis. Então tem bastante coisa sim. E nessa questão de aprender, né, para as pessoas também, você recomenda um primeiro contato com essas ferramentas, com esses aplicativos, com as ferramentas online, ou não, é melhor o profissional direto? Não, ajuda bastante. Tanto os aplicativos, tem muito youtuber surdo, né, então acaba ajudando bastante. Alguns vídeos com o intérprete lá no cantinho ajuda a já ir guardando alguns sinais, alguma coisa. Então, é um paralelo, né? Tanto o profissional ali, o curso, quanto esses aplicativos, essas coisas que ajudam bastante no aprendizado da Libras. Uma questão de socialização que melhorou muito também foi a questão de ferramentas mesmo, né, como o próprio WhatsApp, etc., que tem a transmissão com câmera ao vivo, que quebrou essa barreira, né, da mobilidade, que antes o surdo tinha dificuldade e agora já tem essa possibilidade. E assim, o ouvinte, quando quer resolver alguma coisa, vai lá, manda um áudio no WhatsApp, né, e tá tranquilo. Mas para o surdo, isso tem ajudado bastante, porque se eles estão com uma questão naquele momento, já te chamam numa chamada de vídeo, tem alguns aplicativos que é só para isso, mas hoje em dia tanto o Facebook quanto o WhatsApp tem essa ferramenta de chamada de vídeo. Então, assim, isso ajuda bastante para eles se comunicarem, para eles... Porque às vezes eles mandavam vídeos, gravavam vídeo e mandavam pergunta, mas às vezes é uma dúvida, alguma indagação que aparece no momento, eles já vão fazer uma chamada de vídeo e isso ajudou bastante, bastante mesmo. E as chamadas de vídeo estão na rotina cada vez mais, né? A gente percebe isso, o quanto tem entrado na rotina, né, deles. Pra gente, igual eu falei, pra gente o áudio e a mensagem do WhatsApp tá na rotina, para eles é a chamada em vídeo mesmo, eles usam bastante, usa o tempo todo, né, na verdade.
A Alice, perguntando a respeito da questão da alfabetização, né, dos surdos, como isso tem se dado e se ainda é difícil o acesso. Na verdade, o surdo, ele deveria ser alfabetizado a princípio na Libras, né, que é a língua mãe dele. Mas, a princípio, não é o que tem acontecido. Eles entram na escola, então eles são alfabetizados com as duas línguas ao mesmo tempo. Então, eles aprendem o português e já vai aprendendo a Libras junto, que deveria ser o contrário. O surdo aprender a Libras e depois ser alfabetizado no português, como uma segunda língua, né? E muito pela dificuldade de encontrar professores ligados à área. Exatamente. Não tem profissional, assim, são raras as exceções, tanto pela dificuldade, né, de que eles encontram no campo mesmo, tem pouca área, né? E exatamente por essa dificuldade, estar lá, encontrar um surdo, ter que alfabetizá-lo do zero, então acaba encontrando essa dificuldade. Então, o surdo, a princípio, tem sido alfabetizado no português, que ele deveria ser alfabetizado na Libras, né, que é a língua dele. Uhum. Quando se tem essa alfabetização da maneira correta, né, a gente percebe a diferença da qualidade de vida para o surdo, né? Outros países que têm implementado isso. Com certeza. Até para entender o que os ouvintes estão falando. Se o surdo é alfabetizado no português, para ele muita coisa não faz sentido, porque o surdo é muito objetivo, né? Às vezes no português a gente usa algumas palavras, né, mais elaboradas, mais complicadas, e para o surdo ele é mais objetivo. Então, se ele aprender a princípio na Libras, quando ele se depara com o português, acaba facilitando, porque ele já tem uma realidade fundamentada, já tem uma língua fundamentada. Mas quando é o contrário, acaba complicando para ele entender o português, o que nós estamos querendo passar para ele. Uhum. E sempre na questão de fazer esse processo, né? Porque quando a gente pensa a respeito da comunicação, ela é fundamental para todo o processo de aprendizado, né? Então, uma comunicação de qualidade faz com que a pessoa tenha qualidade de vida no sentido de aprender todas as outras questões. E se fica nessa deficiência de comunicação, aí a gente entende por que muitos surdos têm uma qualidade de vida tão precária. Exatamente. Porque como ele não teve acesso à aprendizagem, não foi alfabetizado, quando ele vai, né, conviver, vamos dizer assim, ele tem dificuldade de entender porque ele não recebeu isso posteriormente. Então, a base não tem sido feita, né? Então, quando ele chega lá na frente, ele não consegue entender, não consegue conviver, não consegue socializar, é o que acaba dificultando mesmo para eles. Uhum. Thaís parabenizando pela iniciativa, né, e por essa bela ação aí junto ao pessoal da Lagoinha. A gente que agradece, sim. Tem sido um trabalho bem bacana, o pessoal, os surdos, né, tem se sentido muito acolhido, sentido útil, né? E assim, pessoal que conhece um surdo, tem um surdo na família, tragam eles para ficar com a gente, para aprender, para conviver, para fazer novos amigos, que tem sido bem bacana para eles. Uhum. E nessa questão, né, a gente sabe que existem muitas pessoas que têm alguma deficiência, têm problema, não conhecem também a linguagem de sinais, e vocês também têm esse espaço aí para poder auxiliar. Exatamente. A gente trabalha tanto com, né, o surdo que chega já fluente na Libras, e alguns chegam conhecendo muito pouco, né? Então a gente faz esse trabalho com eles também, ensinando novos sinais. E o mais legal é que, assim, ao mesmo tempo que a gente aprende com eles, porque tem sinal que a gente não sabe, eles vão nos ensinando, vão nos atualizando, e muita coisa a gente vai passando para eles, muitas coisas novas, que a gente que está estudando, vai aprendendo coisas novas, a gente vai passando para eles. Então é muito legal essa troca com eles. Uhum. Com relação à faixa etária, né? A Ludmila pergunta, qualquer faixa etária pode aprender? Se começar desde cedo é mais fácil? Como é que funciona essa questão do aprendizado? Eu acredito, sim, que qualquer outra língua, quanto mais cedo aprender, mais fácil, porque, né, a cabeça, quando está mais nova, está mais fresca, acaba guardando mais. Então, assim, quanto mais novo, mais fácil para guardar. Mas não tem idade, não tem limite de idade. A pessoa querendo aprender, querendo tá treinando, tá estudando, não tem idade, não. Uhum.
e a questão principal é o empenho, né, em função de tentar aprender essa linguagem. É estudo mesmo, não tem outra ferramenta, né? Que tem que estar estudando, tem que estar treinando, tem que estar convivendo. Eu sempre falo que assim, a ferramenta-chave para você se tornar uma pessoa fluente em Libras é conviver com o surdo. Né? Não adianta eu aprender, estudar e conviver só com o ouvinte, porque eu não vou treinar. Então, a ferramenta-chave é estar em contato com eles. A Lúcia, parabenizando aí pela iniciativa e perguntando quantas pessoas hoje, né, você conhece e tem contato que fazem uso. Bom, os surdos a gente tem trabalhado em média com 8 surdos, né? Nesse pequeno grupo que a gente se junta uma vez por semana para estar ali junto, conversando, aprendendo, mas intérpretes que eu conheço, sim, são bem poucos, mas assim, muitas pessoas têm despertado, né? Como a gente já tinha falado, muitas pessoas têm despertado para isso. Então é bem legal de ver, igual quando a gente cria uma nova turma do curso, o pessoal liga, pergunta, se interessa. Então bastante gente tem se interessado a respeito da Libras. Uhum. E de fato, né, todo esse interesse, toda essa bagagem ajuda também as pessoas, porque também é um exercício de raciocínio, né? Quando a gente fala de aprender novas linguagens, a Libras ela tem esse desafio a mais do gestual. Com certeza. Como a gente tem que guardar os sinais, né, a gente acaba trabalhando muito a mente, porque são vários, né, vários sinais que a gente vai aprendendo, vai guardando. Então, mexer com a mente o tempo todo. Uhum. Renato colocando aqui, quando se faz o aprendizado aí e começa a se utilizar na rotina, né? Ele diz que cada vez mais a gente tem visto aí o uso em emissoras de TV da linguagem. Normalmente quando você assiste, você vê que está correto mesmo? Ou às vezes tem erros ou diferenças aí de linguagem? A Libras tem a diferença regional, né? Então, às vezes se eu estou aqui no estado de São Paulo, eu vou assistir um vídeo, alguma coisa de outro estado, eu vou encontrar muitos sinais diferentes. Então, às vezes a gente encontra essas diferenças, sim. Mas, a princípio, o básico acaba sendo bem parecido. Algumas palavras, como a gente tem gíria mesmo no português, na Libras tem gíria, tem regionalização, tem tudo isso também. Uhum. Para as pessoas que querem aprender, o que a Renata pergunta, né, como proceder e como acompanhar o seu trabalho. Então, a gente tem esse grupo, né, que acontece... O curso tem acontecido de quarta-feira, lá nas dependências da Igreja Lagoinha. Então, quem tiver interesse pode ir diretamente na secretaria da igreja ou entrar em contato diretamente com o meu telefone, que é o 991622902, ou com a secretaria da igreja, que é o 3662-2973. Perfeito. Tem algum custo? Então, a gente tem uma taxa, né, que é da apostila, do certificado, e para a gente poder organizar alguns eventos voltados para eles, né? Uhum. Então é uma taxa de R$70 com apostila, com certificado. É um certificado assim que não tem reconhecimento do MEC, essas coisas, mas é um certificado para comprovar o aprendizado básico da Libras. Perfeito. Eu quero agradecer a presença aqui, Mariana, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar pela iniciativa, né, e tenho certeza que cada vez mais, né, com as pessoas aprendendo aí a linguagem na sua rotina, nós teremos uma sociedade mais justa, né, e mais acessível, porque a gente fala de acessibilidade, a gente não tem que pensar só em rampa, né, a gente tem que pensar em acessibilidade também à comunicação. Com certeza. Nós que agradecemos pela oportunidade, por divulgar esse trabalho, né? Que às vezes as pessoas têm um surdo dentro de casa, conhecem um surdo no trabalho e não sabe como fazer eles se envolverem, estarem em contato. Então, a gente tem ajudado um pouquinho nisso aí. Então, quem tiver interesse, nós estamos à disposição para ajudar. Perfeito. Bom, nós vamos a um breve intervalo, na sequência, 6º bloco, na companhia do vice-prefeito aqui, Sebastião Oswaldo Mazarão. Nós voltamos já.
de volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia do vice-prefeito Mazzaron. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que nos assistem. Quero cumprimentar a todos os funcionários da Educadora e agradecer pela oportunidade, Luciano. Bom, falando um pouquinho das ações em andamento, né, o Distrito Industrial começou a etapa aí de terraplanagem, de asfaltamento das ruas, né? Como é que tem andado essa ação? Olha, o deputado Baleia Rossi havia destinado R$1 milhão para que nós pudéssemos fazer 55% do Distrito Industrial Rodolfo Kamenzek. Já fez, essa obra já se iniciou, com todo o guiamento pronto, guia e sarjeta, estão fazendo a calçada e depois já estão tirando terra de onde tem que tirar, colocando onde tem que colocar, preparando já para começar o asfaltamento. Mas tem mais uma notícia. Ontem recebi uma ligação do gabinete do deputado Baleia Rossi. Ele destinou mais R$1 milhão e nós já cadastramos no sistema de convênios do Ministério da Cidade para conclusão dos outros 45% do Distrito Industrial. Aguardando agora todos os trâmites, vamos fazer a licitação e o Distrito Industrial inteirinho vai ser feito e entregue aos empresários. E eu acho bom também deixar claro algumas questões, como, por exemplo, num primeiro momento foi anunciado R$1 milhão nessa primeira etapa da obra, né? Com a licitação, o valor caiu, ficou aquém, ficou 980 e poucos mil, né? Isso. Porque a licitação ficou mais barata, né? Porque a gente ouve as pessoas falando depois assim, não, veio menos dinheiro, né? Não é isso, é que conseguiu um preço melhor. Lógico, a licitação é uma disputa e do menor preço, e o menor preço foi 980 mil e a empresa que foi a vencedora, que deu o menor preço, está executando as obras. Ele deu R$1 milhão e ficou R$20 mil a menos. Gostaríamos nós que ficasse muito mais barato até, né? E a gente ia lutar para ver se o recurso permanecia para outro destino. Mas agora, tranquilo, mais R$1 milhão, o Distrito Industrial vai ser entregue. Perfeito. Falando em obras aí de infraestrutura, né, também começou a questão do recap da Vila Lídia em 2 ruas, né? Tem acompanhado esse processo e como é que está essa questão também? Não, a questão é o seguinte, a questão de liberação de verbas. Uhum. Qual é o funcionamento? Foi liberado do total que foi licitado, em torno de R$498 mil, 98, 20%. Desses 20% já foi realizado. Agora faz-se a medição, faz-se o pagamento e nós estamos contactando a empresa para que ela não pare, porque as empresas licitantes elas têm o receio de prestar o serviço e não receber. Isso não vai ocorrer aqui em Batatais, mesmo porque a responsabilidade é muito grande. O próprio prefeito Zé Luiz ontem tomou conhecimento disso, nós ficamos até 7h30 da noite conversando, há uma preocupação muito grande, e não é só lá, né, Luciano? Nós vamos começar a fazer recaps em vários locais da cidade, estamos recebendo recursos que no ano passado o prefeito viajou muito, foi a São Paulo, a Brasília, nós fizemos contatos políticos e conseguimos muitas emendas parlamentares. Nós temos emendas que estão vindo aí de vários deputados, Rafael Silva, Léo Oliveira, o Baleia, que nunca deixou de auxiliar Batatais, até o Major Olímpio, destinando 150 mil para a Guarda Municipal. Então nós estamos preocupados sim com esse problema na infraestrutura, na rede, na malha viária de Batatais. Vai ser revitalizada a Washington Luiz, a 14 de março. O Zé Luiz esteve em Brasília semana passada, no Ministério, junto com o Baleia Rossi, que tinha dado um problema na prestação de contas do trabalho que foi feito ali em frente à piscina, na 14 de março. As obras anti-enchente ali. Isso. E teria que devolver R$600 mil e a verba estava bloqueada. Ele conseguiu o desbloqueio, o Zé Luiz e o Baleia, conseguiu a liberação, não vai ter que devolver,
e já foi autorizado o início da licitação para a conclusão daquela obra. E depois ainda vai revitalizar toda a 14 de março. Então, esse ano o trabalho vai ser muito grande. Para você ter uma noção, não só com a infraestrutura há a preocupação da administração. Nós recebemos, por emenda parlamentar, para a saúde, R$1.450.000. E mais uma informação, Baleia Rossi destinou R$1 milhão ao hospital, que é a nossa Santa Casa. Esse dinheiro parece que vai ser para investimento, e eu gostaria, não quero antecipar, mas eu gostaria que o prefeito mesmo dissesse qual é o objetivo que será feito com esse R$1 milhão. Eu tenho certeza que a população ficará muito contente, porque há muito tempo se fala em alguma coisa nesse sentido. Ele já deve ter dito para todos também que vai ampliar com recurso próprio a hemodiálise lá no hospital. Então, nós estamos olhando por todos os setores e estamos muito felizes porque estamos cumprindo meta de governo, tudo que está planificado está sendo realizado. Perfeito. Quando se fala no acompanhamento dessas obras também, né, como bem o vice-prefeito coloca, tem essa questão da liberação parcelada dos recursos até para o acompanhamento da obra, da quantidade do serviço proposto e da qualidade, né? Até recebi uma notícia na hora que cheguei aqui, que parece que algumas pessoas, até agora só ouvi falar bem da empresa que está prestando serviço, uma empresa que nós verificamos que é qualificada, tem os equipamentos necessários para fazer um bom serviço, e nós estávamos acompanhando. Eu tive anteontem, tive ontem lá, junto com o Pimenta, que é o nosso secretário de Obras e Planejamento, e com vários outros servidores da área, até fiscalizando. Disseram que ficou algum defeito, eu não vi, vou lá ver o que está acontecendo, vou comunicar ao Pimenta, mas eu quero que as pessoas entendam o seguinte: nós só receberemos a obra se ela estiver dentro dos requisitos e das exigências legais. Perfeito. E técnicas, né? E tem essa preocupação, né? O senhor tem falado muito a respeito disso, até de se colocar uma estrutura de avaliação técnica para as obras realizadas. O que eu pedi, naquele um mês que eu fiquei, eu chamei, fiz uma reunião com todos, e a preocupação é essa: faz-se um loteamento em Batatais, ou em qualquer outro lugar, faz-se loteamento, faz uma obra vultosa, e não tem, daqui 3, 2 anos, fica para a prefeitura. Aí o asfalto é de má qualidade, o guiamento é de má qualidade, a tubulação é de má qualidade, não foi feito de acordo com as exigências. Então nós temos que fiscalizar e queremos também um laudo tecnológico, laboratorial, do material utilizado. O concreto tem que ser os parâmetros do concreto, vai ter que trazer para a gente. A questão do distrito industrial, por exemplo, tem que ter a base e mais o asfalto, 5 centímetros de asfalto, mais 10 da base. Nós queremos a medição em vários pontos e laudo tecnológico. É isso que é importante para que nós, depois, recebemos a obra e daqui 3 anos a gente vai verificar que a qualidade é ruim. Então, apesar de existir uma lei municipal que eles têm que garantir por 5 anos, mas você já viu, depois que prestam um serviço, que você recebe a obra, a dificuldade é muito grande e muitas vezes você tem que discutir judicialmente. O César, né, solicitando aí se há possibilidade da prefeitura realizar um curso de topiaria. Ô César, é o que eu pedi nesse um mês que eu estive à frente da prefeitura. Eu estou aguardando, inclusive, o secretário do Meio Ambiente, porque aqui em Batatais parece que nós só temos uma pessoa especializada, que é o Paulo Bergamo, e pedi para que ele fizesse isso. Eu estou aguardando, porque ele falou que pediu esterco, né, adubo, ferragem, soldador. Nós falamos naquela oportunidade que estaria disposto. Estou esperando os desenhos, inclusive pedi que falassem com o Paulo Canha, que parece que já tem também todo um projeto nesse sentido, para que nós possamos, além de fazer a topiaria em várias praças da cidade,
que também sirva de curso para jovens e para pessoas que queiram aprender. Perfeito. Ainda falando a respeito aí da questão estrutural, né, da cidade, né, Andréia perguntando a respeito das demais ruas, né, se existe projeto, como é que está nessa questão. Está havendo um número grande de emendas nesse sentido para recap e asfalto. Olha, o prefeito Zé Luiz já falou várias vezes, talvez a pessoa não tenha, o projeto que nós temos está planificado, 9 de julho, fazer a Fagione aqui a antiga Avenida Saudade, fazer a rotatória, jornalista José Teixeira de Andrade, 2 no Central Park, 2 ruas que estão ruins aqui no bairro Francisco Pupim, a última rua do Jorge Nazar, que liga a empresa Bertanha, aquela rua está deplorável, e várias outras ruas serão recapeadas, porque não há mais nessas ruas a possibilidade de se fazer o tapa-buraco. É desperdiçar dinheiro público, e o problema da pessoa falar, mas demora. Não, infelizmente ou felizmente, nós temos o processo licitatório. E o processo licitatório ele não é tão rápido, ele tem que cumprir prazos. Você faz o edital, tem que dar prazo para as pessoas fazerem propostas, juntar a documentação, tem análise. Depois ainda acabam, às vezes, judicializando isso, e isso causa um certo transtorno. Mas o objetivo, e já foi falado várias vezes pelo prefeito, é atingir aí em torno de 18 a 20 milhões de investimento na infraestrutura viária de Batatais. Perfeito. Esse ano. Uhum. E de fato a gente vê isso, né? Porque querendo ou não tem muitos pontos que o asfalto venceu o prazo de validade mesmo, né? O tapa-buraco no final das contas, jogar dinheiro fora, tem que ser o recap. Tem que ser o recap. A gente está vendo que muitas cidades também estão sofrendo com esse problema, mesmo porque os governos andaram glosando recursos, né? Contingenciando recursos, e os deputados, aqui em São Paulo, o deputado não conseguiu destinar quase nada para os municípios. Agora tem o novo governador, o França, disse que vai liberar recursos aos deputados para que eles destinem aos municípios. O prefeito tem uma audiência marcada semana que vem, vai conversar com ele, marcar para ver se consegue, além das emendas que nós estamos atrás, de deputados estaduais, recurso que foi também comprometido, que será destinado à nossa cidade. Perfeito. Falando a respeito da questão Ciretran, Detran no município, aí, que tem gerado muita polêmica, né, da estrutura do serviço na cidade. Olha, eu sou delegado há 28 anos e durante 25 anos que tive na polícia, o Detran pertencia à Polícia Civil, que o administrava. E, na verdade, era o seguinte, não havia recursos eram escassos, apesar da alta arrecadação, porque ninguém faz nada de graça na Ciretran, tudo você paga taxa, tudo. Aí inventam, troca a placa, aí inventam que tem que trocar o lacre, que era de metal, de chumbo, tem que ser de plástico, aí depois tem que trocar uma tarjetinha, e o cidadão sempre pagando por isso. E o Estado pagava no prédio, na Germano Moreira, quem pagava, eu era o gestor, quem pagava o aluguel era o Detran, o Estado através do Detran. O município, em contribuição, cedia alguns funcionários públicos para trabalhar lá. E quem mantinha a maioria dos funcionários lá eram os despachantes e autoescolas de Batatais. Porque o Estado, nós tínhamos um policial, 2 policiais, desviado de função, que a atividade fim é Polícia Judiciária, para trabalhar na Ciretran. Então toda a estrutura de pessoal era mantido pelos despachantes e autoescolas. Aí o Estado vem, tira da polícia, monta-se uma autarquia com autonomia financeira, com autonomia administrativa, com autonomia técnica, e começa a
trabalhar na área que era da polícia, que a Polícia Civil fazia. Para nós foi bom, eu acho que a Polícia Civil não tinha mesmo mais que ficar com o Detran, só que agora eles querem que o município pague aluguel para eles instalarem a Ciretran. Quer dizer, eles trazem o custo e despesa para o município. E ficam aí, eu tenho 190 mil para comprar computador, equipamento, que é absolutamente necessário, porque você pega todos, Renavan, Registro Nacional de Veículo Automotor, é tudo online, Renache, Registro Nacional de Condutores Habilitados, é tudo online, e precisa de equipamento que funcione. Então, o dinheiro que foi destinado é para equipamento. Agora querem que o município assuma um prédio, pague o aluguel, reforme do jeito que eles querem, e aí não dá, né? O Estado tem que fazer a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Não dá para ficar dependendo de município e município tendo despesas desnecessárias, porque se fosse deficitário, a Ciretran não tivesse recurso nenhum, é uma arrecadação astronômica a Ciretran. Você pega, nós temos 60 mil habitantes, se nós tivermos aí 40 mil veículos, 30 e poucos mil veículos, a habilitação, você de 5 em 5 anos você tem que ir lá renovar a sua habilitação, você paga a taxa, paga o exame médico, você paga tudo. Todo ano você tem que licenciar teu veículo, você vai lá, você paga a taxa de licenciamento. Então não tem nada de graça lá. Agora, podemos até conversar, porque eu não estou entendendo quem está vindo aqui falar, porque nós somos subordinados à Regional de Franca. O diretor, o encarregado, ou o chefe, eu não sei como que é chamado, de Franca, que tem ascensão administrativa aqui em Batatais, ele não veio aqui. Está vindo outros de outras regiões, tem nada a ver com Batatais. Se ele vier e nós vamos convidá-lo, nós vamos apresentar ele na 15 de novembro. A 15 de novembro é um prédio do Estado, pertencente à Secretaria de Segurança Pública, onde tem espaço para fazer emplacamento, vistoria de veículo, arquivo de todas o que quiser, cartório, sala de atendimento, tem banheiro, não tem problema nenhum. Inclusive, para proteção, tem a grade para trancar se precisar, no caso de arquivo, para que eventualmente, né, porque inclusive documento, que já aconteceu furto na Ciretran, tinha um pequeno cofre, eles arrastaram o cofre e levaram embora. Lá dentro não, aí teria grade, você teria maior proteção. Então eu não sei por que estão fazendo usando isso de uma forma que parece que o município é culpado. Não temos culpa de nada disso. Se há incompetência, se há falta de vontade, se não tem recurso, é do Estado, é dessa autarquia que foi montada pelo Estado. Agora é muito bom, né? Eu monto uma autarquia, dou autonomia financeira, autonomia administrativa, técnica, e aí eles vêm no município e começam a usar isso de uma forma até política. Isso não dá mais. Nós estamos gerindo o dinheiro público. Zé Luiz e Mazarão têm responsabilidade e nós não vamos jogar dinheiro público fora, de maneira alguma. Nós temos que fazer que a nossa responsabilidade, agora a responsabilidade do Estado, eles cumprem. Ah, tá, vamos falar, mas vocês pagam aluguel para o cartório eleitoral. O cartório eleitoral não dá renda nenhuma, o fórum está numa situação complicada. Nós somos parceiros, mas não somos obrigados, entenderam? Nós não somos obrigados a assumir responsabilidade de outro ente, como do Estado de São Paulo, que monta uma autarquia e quer impor goela abaixo. Ah, mas tem algumas cidades que aceitaram, que pagam aluguel. Nós aqui temos muita responsabilidade nisso. Quando se fala, né, da questão estrutural hoje do município, que o Kleber coloca, né, se falou muito da questão da dívida acumulada e que foi paga no último ano. Né? Como é que vocês estão vendo agora essa questão daqui para frente? Né? A Prefeitura tem um pouquinho mais de fôlego para a gestão? É o que eu estou dizendo, né? O ano passado foi um ano de viagens, contatos políticos, prefeito indo a Brasília, São Paulo, fui junto,
pedindo recursos aos deputados que destinassem recursos a Batatais e gerindo a dívida que ficou, alguns parcelamentos, outras pagamos quase 25 milhões de dívidas, e agora, e mesmo assim, fizemos o ano inteiro tapa-buraco na cidade, melhoramos a gestão da saúde pública, a nossa Santa Casa está prestando um serviço de excelência e, como eu disse, destinando dinheiro, através do deputado Baleia Rossi, 200 mil reais, agora mais R$1 milhão. Isso tudo é um trabalho político que foi feito ano passado. Agora nós estamos, o funcionalismo teve 10% de reposição salarial. Nós estamos agora com um problema que foi julgado, a reforma administrativa feita pela administração anterior foi julgado inconstitucional. Nós estamos estudando isso, nós precisamos acertar. Agora, os recursos estão vindo, nós estamos com fôlego, sim, tanto é que o prefeito, com o recurso da prefeitura, vai aumentar a hemodiálise no hospital. Nós vamos fazer esse trabalho de recapeamento, de revitalização das duas vias principais, que é a 14 de março e a Washington Luiz. Então, isso tudo está mostrando que a gestão iniciada, a nossa gestão que se iniciou em janeiro do ano passado, teve a responsabilidade de pagar dívidas e mesmo assim começar a fazer investimento e melhorar todos os setores da administração. Eu acho que isso está sendo visível. Obviamente, existem alguns casos pontuais e esses casos pontuais nós estamos resolvendo. Tivemos problema da iluminação pública, a dificuldade que nos foi imposto por decisão da ANEEL, mas estamos cumprindo com esse trabalho. Já trocamos mais de 400 lâmpadas, não é só lâmpada, né, que eu explico, todo mundo pensa que é ir lá e trocar lâmpada, às vezes é o relé, às vezes é o reator, às vezes é um fio que desconectou, então não é tão simples quanto parece, mas o trabalho está sendo feito e assim que nós concluirmos todas as licitações necessárias, recebemos 4 ambulâncias novas, então isso tudo vem mostrando que a gestão está correta e que o prefeito está trabalhando muito. Eu estou sempre o ajudando, estou todo dia na prefeitura e nós montamos uma grande equipe de governo, que inclusive você, Luciano, faz parte. As pessoas todas estão trabalhando, são dedicadas, correspondem ao que nós pedimos. Obviamente tem uns que demoram um pouquinho mais, mas são pessoas que querem o bem da nossa cidade. 3 perguntas aqui, mais ou menos na mesma questão, né? Paulo, José Ricardo e Fernanda, né? Nós tivemos aí a saída do Fabiano Marques de Paula da chefia do gabinete, né? Uma figura que sempre contribuiu, e eles perguntam se já existe substituto, como é que está essa questão para esse cargo. O Fabiano é um grande companheiro, foi um grande companheiro para nós todos aqui. Ele tem muitos contatos políticos em São Paulo, uma pessoa importante lá, que já foi até secretária adjunto da Justiça, uma pessoa fantástica, uma pessoa discreta. Ele precisou, por questões familiares, a esposa ficava em São Paulo, ele ficava em Batatais, e isso não ficou legal. E ele pediu para esclarecer ao prefeito e voltou a São Paulo. Nós agradecemos muito a ele pelo período que ele esteve com a gente, o tanto que ele contribuiu. E o Zé Luiz já escolheu o nome, sim, para substituí-lo, e que assume agora no mês de maio. É o Leonardo Riu. Leonardo Riu foi por muito tempo assessor na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo do deputado Baleia Rossi, e atualmente ele estava no Ministério do Turismo em Brasília. O Zé Luiz esteve em Brasília para resolver aquele problema da 14 de março e o convidou. E ele acabou aceitando porque ele gosta de Batatais e ele quer contribuir com a cidade. Achei fantástico, é um jovem amigo do meu partido, a escolha pela competência que ele tem, pelos caminhos que ele já trilhou na política, ele conhece
os meandros da Assembleia, ele conhece os meandros de Brasília. Ele vai fazer um grande trabalho, tenho certeza disso. Confio muito nele e o Zé Luiz também confia. E conforme o próprio prefeito tinha anunciado, né, que investir em alguém novo, né, jovem, não só na questão da idade, mas o Zé Luiz tem falado muito disso, de deixar um legado político com pessoas novas agregando a gestão pública. É importante. Queiramos nós ou não, o homem que de maior história política em Batatais é o Zé Luiz Romagnoli. É a 4ª vez que ele é o prefeito. Ele é perfeito? Não, não é. Ele tem os seus erros, defeitos, como eu tenho, você tem. Ele não é unânime, ainda bem, só que eu estou aprendendo demais com ele. Eu tenho muita experiência como policial, eu fui vereador 2 oportunidades. Prefeitura não é para aventureiro. A administração do executivo não é para aventureiros. Estou aprendendo muito com ele, aprendendo a ter paciência em determinadas situações. Tem coisas que você não pode dizer sim ou não naquele momento. Você tem que aguardar, sentar, pôr em cima, analisar, pensar. Não é tão simples assim. E mesmo assim ainda cometemos alguns equívocos. Não há má fé, não há... Todos nós. Agora, o Zé Luiz, ele compreendeu, quer dizer, ele está com 67 anos. O que será da nossa cidade se nós deixarmos amanhã um aventureiro entrar na administração pública e fazer ou não fazer, né? Ser omisso, deixar irresponsavelmente situações calamitosas, situações que deixam você, o próximo administrador, numa situação de penúria até para a resolução deles. Então, nós precisamos formar, sim, novas lideranças, mas com responsabilidade, lideranças que não queiram estar no poder para dizer, eu sou o prefeito de Batatais. Essa vaidade não pode existir. Obviamente que nós queremos, todos querem, né? Eu quero ser o prefeito da minha cidade, mas eu quero para servir e não me servir. E muitas coisas você verifica agora, quando você está lá, o tamanho do problema que é administrar uma cidade de 60 mil habitantes, e proporcionalmente qualquer outra, porque tudo que você faz, eu acho que é válido, a crítica, ela é favorável ou desfavorável, mas desde que ela seja construtiva, porque se todo mundo bater só nas tuas costas e falar, parabéns, está tudo bem, você é maravilhoso, você não se corrige, não é isso que nós queremos. Nós só não queremos imposição ou distorções não verdadeiras que muitas vezes são usadas por questões absolutamente políticas. Nós descemos do palanque. O palanque já acabou há 1 ano e meio. Nós estamos agora numa administração e nós precisamos da força de todos, união de todos para resolvermos o problema da nossa cidade. Doutor, eu quero agradecer a presença aqui, deixar o programa sempre à disposição, né, e esperar que a gente tenha cada vez mais boas notícias aqui para o município. Eu que agradeço, tenho que agradecer imensamente ao trabalho de todos vocês, secretários, diretores, encarregados, funcionários públicos, agradecer ao Zé Luiz pela dedicação, um homem de 67 anos, que uma vitalidade de ir a Brasília, vai a São Paulo, volta, no outro dia tem que ir, ele vai, não tem problema, tem uma paciência de Jó para buscar recursos. Estou auxiliando ele através dos deputados do PMDB, os deputados que têm acesso, Léo Oliveira, Baleia Rossi. Isso tudo é o trabalho que nós temos que fazer. Isso nós estamos fazendo, não é para nós, é para todos nós que amamos essa cidade. É para você, batataense. E quero que vocês, sim, cobrem da gente, me procurem. Um exemplo, esses dias me pararam, eu saindo da prefeitura, um rapaz falou, doutor, eu estou até constrangido de perturbá-lo, mas tem um buraco que teve que abrir lá em frente à minha casa, faz um tempo, eu pedi, não taparam e tal. Eu liguei na hora para o Carlos Pimenta, doutor Carlos Pimenta. 2 dias depois eu encontro o rapaz e falou, você me dá uns 10 dias, se não fizer, você me avisa. Falei, doutor, fizeram ontem.
2 dias depois. Então é isso, e ele estava preocupado em falar comigo. Nós estamos lá para ouvi-los. A população tem que, muitas vezes nós desconhecemos o que está acontecendo. Nos ajudem. Vocês indo lá, comunicando a gente, nós temos conhecimento de tudo e nós vamos tomar providência. Muito obrigado, Luciano, pela oportunidade. Um abraço a todos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Às 18h30 nós temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia dos aniversariantes do dia, na sequência com a programação da TV Brasil. Hoje é o aniversário da Sofia Helena, que está fazendo 1 aninho. Ela está recebendo o carinho do tio Vanim, da tia Giovana, da vó Cida e de toda a família. Parabéns, Sofia!